Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente no Papo com Paula. Esse é um programa que eu criei para poder fazer um diálogo no meio dessa pandemia, né, com a sociedade, Cubatão, os diversos segmentos, para ir construindo junto com vocês um programa de governo. Como vocês sabem, eu sou pré-candidata a prefeita de Cubatão. E hoje eu estou inaugurando um novo modelo de live. Até então, eu estava fazendo uma live sempre com um convidado. Eu convidei ex-ministros do governo Lula, do governo Dilma, com quem eu trabalhei lá em Brasília, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, ministro das Cidades, Inês Magalhães, o nosso senador, Eduardo Suplicy, né? Várias autoridades nacionais para trazer informações, fazer uma discussão também com referências nacionais. Mas agora estou querendo aterrissar um pouco no local, tentar discutir melhor as demandas da nossa cidade de Cubatão. A ideia, então, é, uma vez por semana, convidar representantes de certos segmentos da sociedade. Eu vou começar essa nova série, né, do Papo com Paula, com 2 comerciantes famosos na nossa cidade. Um deles é o Coquinho Guerreiro, que tem uma loja há mais de 25 anos ao lado do Correio. E além de um comerciante, ele é talvez mais famoso na cidade por ser um ativista cultural, sempre lutando aí pela causa da cultura na nossa cidade. Convidei também o Lelo, que é um companheiro do Partido dos Trabalhadores, atuou no orçamento participativo, na gestão do PT, nos anos, né, da prefeita Márcia Rosa, e desde que terminou a gestão, ele abriu um restaurante, a Cantina, fazem 2 anos já, né, já esteve com esse restaurante lá dentro do Grêmio, né, dos servidores, e agora na Vila Nova. É isso, né? Perfeito. E, bom, mas antes de começar, eu vou esclarecer que, apesar de eu estar inaugurando esse novo modelo de live, agora com 2 pessoas, eu vou manter também a minha live às quartas-feiras no Instagram, para conversar com o meu público lá do Instagram. Essa live das quartas-feiras é só com mulheres, é uma live feminista, que eu faço convidando sempre minhas amigas. Eu tenho amigas muito poderosas e já vou aproveitar para mencionar, a live de amanhã é imperdível, com uma chefe de cozinha, chama Letícia Massula, também, que atuou muito naquele projeto das promotoras legais populares, e foi quem me convidou para começar a fazer parte desse projeto, e eu vou conversar com ela lá. E vou manter às sextas e domingo também as minhas lives com os pré-candidatos a vereadores do Partido dos Trabalhadores para apresentá-los para vocês. Então, eu quero também deixar claro, né, que o Coquinho Guerreiro é dirigente do Partido Comunista do Brasil, na nossa cidade, e a participação dele aqui na live não representa, né, apoio político à minha candidatura, porque ele, como dirigente partidário, tem que seguir a orientação do partido dele. Mas ele aceitou o meu convite com o objetivo de construir mesmo propostas, ideias, discutir o que nossa cidade precisa. Então, essa discussão, ela não tem fronteiras partidárias, é uma discussão que visa, né, melhorar a nossa cidade de Cubatão. Então, já temos aqui 17 pessoas participando, e aí vai subindo esse número aos poucos. Deixa eu agradecer a presença de quem me cumprimentou, que eu só sei quem manda comentário. Então, Genivaldo, Boy, dando boa noite para todos nós. Boa noite, Boy. E o Vanderlei também nos cumprimentando. Obrigada, Boy, obrigada, Vanderlei. E já temos 20 pessoas, e mais as 18 pessoas que estão aí, que eu não sei quem são. Vocês dão boa noite, façam comentários, porque aí eu posso ir mostrando o comentário de vocês aqui na live. Aproveitando, a Zelida, né? Zelda, da Silva Nogueira.
Bem, vamos lá. Então, a primeira pergunta, eu acho que eu... agora entrou um monte de gente. O João... Então, antes de eu passar para vocês, João Garçom, também fizemos uma live super legal, né, na sexta-feira passada. Luiz Tavares também nos acompanhando. Rosicléia. Michel, obrigada, Michel, da educação. Ai, Carolzinha, nossa presidente. Só quando o Coquinho vem que você aparece, né, Carol? Muito bem. Beijo, Carol. Beijo, Carol. A Carol aqui nos prestigiando, presidente do Conselho Municipal da Condição Feminina de Cubatão, da qual eu sou membra, é minha chefe lá, Carol. O Marcos também, dando boa noite, Marquinho. É isso, por enquanto foi quem... Depois eu faço um outro intervalo e cumprimento mais o Aloísio também. Já temos 25 pessoas. Aí o Aloísio também cumprimentando todos nós. Vamos lá. A primeira pergunta que eu vou fazer para cada um de vocês que é o tema da nossa live, né? Quais são as demandas, né, as necessidades que os comerciantes da nossa cidade têm hoje, né, nessa situação que nós estamos vivendo, da pandemia, da restrição, do isolamento social, da restrição das atividades econômicas. Eu queria que vocês contassem um pouco quais as dificuldades que vocês estão tendo e quais as necessidades que vocês têm, quais os pedidos, né, que vocês teriam a fazer às autoridades públicas, né, que ainda não foram atendidos. Começamos pelo Coquinho? Coquinho, deixa, como o Coquinho, ele está com uma propriedade muito maior nesse tema das necessidades. Sim. Que ele vem batendo muito mais tempo, eu vou fazer só algumas colocações, aí depois ele entra e então faz o apanhado geral, tá? Eu acho o seguinte, a gente, enquanto comerciante, a gente tem recebido pouca informação, quer dizer, pouca ou nenhuma. A gente conversa com as autoridades através de decretos. Os caras colocam o decreto e a gente, essa palavra está muito na moda, a gente, igual o gado, tem que seguir o decreto. Uma coisa que a gente sente muito é a falta de limpeza da cidade. Falam pra caramba tal, mas a gente eu aqui na cantina particularmente, estou aqui perto desse caminhão, perto do hospital, e nesses 2 ou 3 meses de quarentena, eu vi passar um caminhão fazendo limpeza uma vez apenas aqui na rua. E todo dia passa ambulância, passa tudo aqui, o número de infectados aumenta, o número de mortos aumenta na cidade. A Vila Nova é o bairro que tem o maior número de casos hoje, tá competindo com o Jardim Casqueiro. Então, a nossa maior demanda hoje é por uma gestão responsável, que olhe com responsabilidade para quem está passivo e não tem ferramenta nenhuma para estar lutando. A única coisa que nós temos é a nossa responsabilidade, o nosso álcool e a máscara. Ponto. Coquinho. E aí depois a gente... Perfeito. Diga, Coquinho. Paula, antes de fazer algumas pontuações, eu não posso deixar de agradecer vocês dois. E já tinha me alertado da importância de nós tratarmos desse... Está fazendo de discussão envolvendo a sociedade, é muito legal. Então, Lelinho, em primeiro lugar, queria agradecer por lá atrás você já ter me dado esse... E a Paula agora... A gente está aqui com o maior... Você disse, essa discussão não tem fronteiras partidárias. Isso é um processo democrático. A coisa maravilhosa é qualquer partido hoje chamar as pessoas, inclusive dos outros partidos, para que possamos discutir quais são as necessidades básicas do nosso município. Ainda mais vivendo um problema como nós estamos vivendo hoje. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento pelo convite. Isso, como muito bem você colocou, não se trata de termos comprometimentos. Nosso comprometimento é com a sociedade.
para desenvolver política pública de qualidade para a nossa sociedade. Paula, velhinho, e ouvindo, já citou no começo dessa pandemia. Está cortando, não está? Tá, é porque a internet dele não tá boa, Lelo, mas vamos lá, não tem o que fazer. Continua, Coquinho. Qualquer coisa eu repito, o que você não conseguir entender. E, inclusive, o Ninos lá, o Evandro lá da pizzaria do Casquinho. Nós vamos e as autoridades mais importantes, o prefeito, a Câmara Municipal e a Associação Comercial. Qual era a nossa proposta de encaminhamento? Vamos sentar, vamos discutir, vamos dialogar, preparar um documento que, inclusive, ressaltar aqui que Dorival Vieira dos Santos, inteligentemente, encaminhou um documento para a administração municipal apontando uma diretriz para a gente cuidar do Covid, a responsabilidade, o prefeito não aceitou. E aí, só queria ressaltar isso, né? E aí nós encaminhamos para o prefeito, para a Câmara, mandei para todos os vereadores, mandei para a SIC e mandei para o prefeito. Bem, qual era a proposta? Nós vamos encaminhar um documento dizendo o seguinte: não basta a CPFL, não basta eles têm durante o tempo de epidemia. Por quê? Porque a maioria dos comerciantes estão parados. A maioria estão de portas fechadas. Gente, é o mínimo. É o mínimo que eles poderiam. Aqueles que pagam aluguel. E aí entra a questão dos proprietários de imóveis. Nós não podemos porque eles também estão vivendo o mesmo problema aqui. Então, a terceiro ponto da proposta era o quê? Encaminhar um documento também para os proprietários de imóveis que alugam esses imóveis para a gente. Diminuição no aluguel. Porque não basta, Paulo, não basta, Lelo, diminuir só o meu. Eu consegui, mas eu não estava fazendo isso por mim. A gente tem que pensar no outro, não só agora, durante todo o tempo da vida da nossa ação política, a gente tem que pensar no outro, mas entender que só nós juntos podemos resolver essa situação. Tá, aí, Coquinho, deixa eu só resgatar, porque falhou um pouco, os três pontos do documento. Suspensão, né, das taxas de CPFL e água. Tá. É isso? Exato. Redução dos aluguéis. E que mais? A outra eu não peguei. Tá cortando, tá falhando muito a internet dele. Esse é um dos problemas que eu acho que a gente já pode considerar aqui em Cubatão, né? Em vários lugares da cidade a gente tem uma qualidade de internet muito ruim. Eu também tenho dificuldade às vezes. Você tá... Congelou. Você tá me vendo? Pronto, voltou? Então, 3 pontos, Coquinho. A CPFL, suspensão das cobranças, né, de água e luz. Exato. Redução dos aluguéis. Redução dos aluguéis, encaminhar para os proprietários de imóveis e isentar as tarifas de impostos. Certo. Entendeu? É isso. Perfeito. E aí, tá dando para escutar, Léo? Tá sim, tá, melhorou. Tá tranquilo, tá legal. E aí, para nossa surpresa, teve um dos canais que nós encaminhamos isso, foi mais de 1.000 visualizações, todo mundo concordando. E a gente não está tecendo crítica a ninguém, a gente só está pedindo para a gente se unir nesse momento difícil. Falei, vamos dar as mãos à SIC, Prefeitura, Câmara Municipal, e vamos tentar, e vamos ouvir os comerciantes. Paula, Lelinho, ouvintes, pessoas que estão colaborando, nos vendo aqui agora,
quase todos os dias chega a gente lá. Faz um cartaz aí. Isso é muito real, isso é muito triste. E nós não poderíamos estar vivendo esse momento se a administração... Entendi, Coquinho. Está falhando bastante, mas a gente vai continuar assim mesmo, é o que dá. Mas eu entendi o que você falou, os 3 pontos do documento, né? Foi encaminhado para a prefeitura e para todos os vereadores, e que você esperava também uma união aí da ASIC, um apoio da ASIC a esse movimento, mas que eu entendi você dizer que não, né? A ASIC não está apoiando, não se manifestou. Inclusive, assim, tudo que eu escuto, né, do representante da ASIC é no sentido de passar a mão na cabeça do prefeito, né? Eu escutei outro dia ele no programa de rádio do Raposa, me deu até vergonha, porque, assim, o Raposa defendendo os comerciantes, tal, ele que é um jornalista, né, que nem é representante do segmento, mas ele defendendo com afinco, criticando o prefeito pela omissão, por não ter tomado nenhuma medida de proteção da economia local, e o Geraldinho, não, é assim mesmo, não sei o que, tal, ficou passando a mão, entendeu, no prefeito, assim, então, eu acho é complicado, né, quando o próprio representante da associação comercial não toma a frente dessa luta, fica sem um interlocutor, né, político, né, para fazer o debate. Então, acho que vocês estão certos, vocês têm que se organizar por vocês mesmos e tomar iniciativas independente da instituição, né? O Marcos falou, tá conseguindo ouvir? E agora eu não entendi. Teve uma entrevista ontem do Raul. Uma entrevista ontem, aonde? Do Raul Cristiano. Sim. Uma entrevista do Raul Superintendente Cristiano. Que é superintendente da Sabesp. Certo. E perguntaram a ele o que é a região. Ele falou tudo aquilo que os prefeitos pedem. Uhum. Só que o nosso não pediu nada. O nosso não nos ouviu. Era só isso que ele tinha que fazer. Entendi. Ó, a gente tem do Raul, né, que é um... Agora caiu, ó. Vamos ver se ele volta. Mas não, ele está voltando já. Isso, voltou. Afirma um pouquinho. Eu entendi, Coquinho, que teve a entrevista com o Raul Cristiano, né? Ele como superintendente da Sabesp, e ele falou que ele está lá para ouvir, receber as propostas, as demandas dos prefeitos, e que o nosso prefeito não levou nenhuma. Não, isso tem sido a tônica. Não sei se você reparou também, todas as notícias de jornal que fazem um retrato das cidades da região, sempre assim, né, situação em Guarujá, Praia Grande, aí eles escutam a prefeitura, sempre Cubatão não se manifestou. Me dá eu falei, gente, nem para dar informação para a imprensa, né, para poder fazer uma matéria, fazendo um balanço da região, até nisso a prefeitura tem sido omissa, né, às vezes até provocando conflito de informação, né, porque exatamente, sai uma informação errada, até porque a prefeitura não responde a reportagem, né, não dá informação oficial, né, a reportagem o jornal fica vendido também, né? Exato. Mas realmente é um problema. Mas, Coquinho, a tua loja está aberta, você está conseguindo trabalhar? Logo no início, quando começou, eu recebi a visita dos representantes da prefeitura, certo, e fiscais. Da Polícia Militar. Da Polícia Militar, e eles foram lá, me explicaram, falaram, tudo isso que vocês estão falando, eu já sei. Eles falaram, pois é uma determinação. Uma intimação, pedir que você... Falei, então tá bom.
eu sirvo uma empresa pública nacional que chama Correios. Eu sirvo os usuários, né? Eu sirvo os usuários dos Correios, eu sirvo os usuários do INSS e eu sirvo toda uma região. A nossa empresa é uma pequena prestadora de serviços, de pequenos serviços, desde impressão de boleto até pagamento de conta. Então, todo mundo fala, vai lá no Coquinho Guerreiro que lá você resolve. Por isso que a gente chama-se Resolva Aqui. Então, assim, ao explicar isso para ele, é que os dois, as pessoas que foram lá, já nos conheciam e já utilizam o nosso serviço. Estou pensando que falar para mim, porque nós também utilizamos aqui. Eu falei, então, qual é a conclusão que nós chegamos? Por isso, os caras foram super gente boa. A gente entende que teu serviço é essencial. Então, não tive problema com isso, entendeu, Elo? Entendeu, Paulo? Entendi. Eu estou trabalhando, estou lá, estou aberto até às 7 da noite. Tá. E você, Lelo? Você teve que fechar o restaurante, né? Então, logo nos primeiros dias eu fechei. Nós ficamos fechados 3 semanas. E aí, logo em seguida, a gente começou a abrir fazendo só delivery. E estamos tocando, estamos trabalhando com 50% da capacidade que a gente atendia antes, mas, graças a Deus, estamos conseguindo trabalhar. E tem muita gente que não está conseguindo o mínimo, entendeu? E a gente está conseguindo atender o delivery e tal. Então, nesse sentido, a gente tá bem, entendeu? Entendi. E porque também almoço, é só o que a gente tá vendendo também. A cerveja, tudo aquilo que a gente tinha um giro grande, acabou. Isso não tem. Então, e como vocês são duas empresas pequenas, né? Vocês também não tiveram problema ainda de ter que demitir eventuais funcionários, né? Pouquinho, não sei nem se tem funcionários. Mas esse é um problema também que muitos comerciantes estão passando, mesmo pequenos, né? Tendo que, por conta da queda, né? No comércio, nas atividades comerciais, tendo que reduzir mão de obra, né? Desempregando. Eu peguei os dados, para vocês terem uma ideia, da situação da nossa cidade, como está grave, de desemprego. Eu peguei os dados no CAGED, que é um cadastro, né, do Ministério do Trabalho. Ele diz que nós temos, só no início desse ano, entre janeiro e abril, quase 797, ou seja, 800 empregos a menos que no mesmo período do ano passado. Então, ou seja, uma queda grande, isso empregos formais, né? Eu acho que o maior impacto, né, que nós vamos ter na cidade não é nem em relação aos empregos formais, mas sim os empregos informais, os autônomos, né, os comerciantes ambulantes, que esses não são nem registrados, né, lá no Ministério do Trabalho, muitas vezes. E está todo mundo, assim, se não parado, com uma diminuição muito grande das suas atividades. Eu vi também que o setor que mais desempregou na cidade não foi o comércio ainda, foi a construção civil, né, e depois a indústria. O que mostra um pouco do perfil da nossa cidade, que a gente ainda, não é que a gente não tenha comércio, é que o nosso comércio não tem emprego formal. Né? A maioria do nosso comércio tem um emprego informal. Então, é bom a gente entender também o perfil, porque, por exemplo, quando você olha os números de cidades próximas, como São Vicente, em geral, a maior parte dos desempregos está concentrada na área do comércio, porque é a atividade que mais afetada pela quarentena, que é a atividade que foi fechada mesmo, né? Você ainda tem a construção, você tem obras, né? O próprio prefeito não parou obra nenhuma, né? Ele não tem dinheiro para aumentar os leitos, mas tem dinheiro para tocar a obra lá do Jardim Casqueiro, né? E outras obras. Mas você vê, então, esse é um retrato um pouco da nossa cidade que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente precisa apoiar não só os comerciantes que geram empregos formais, mas também apoiar os comerciantes autônomos, né, trabalhadores informais. Precisava ter medidas para isso. E aí eu lembro que também no mês passado, em dia 5 de maio, o Partido dos Trabalhadores apresentou uma proposta no Congresso Nacional, né, no âmbito federal, de um projeto de lei que chama Ninguém Demite Ninguém, que é uma proposta de auxílio
aos empresários pequenos, microempresários, que não demitirem ninguém. Então, não é um auxílio, assim, irrestrito para qualquer empresário. Seria dado, ele é um auxílio, também não é fundo perdido, ele é um crédito subsidiado, né, com base em taxa Selic, com 12 meses de amortização, seria um empréstimo, assim, bem bacaninha, assim, para criar capital de giro, que possa ser pago em 60 vezes, né, com 12 meses de carência antes de começar a pagar. Essa aqui é a proposta do Partido dos Trabalhadores. Mas só para os empresários que não demitissem ninguém, entendeu? Que eu achei muito bacana, e era uma medida, porque o objetivo tem que ser esse, ao meu ver, sabe? É garantir emprego. Nesse momento, a gente não pode permitir que ninguém perca seus empregos. Então, a prefeitura... Como é... Pode falar, isso no âmbito federal, mas depois eu vou falar do que eu acho que o prefeito poderia estar fazendo. E travou. Como nós nos reunimos, comerciantes e ambulantes se reuniram junto com ela. Nós tiramos uma proposta de encaminhamento para nós melhorarmos a relação comércio-administração. De que forma? Primeiro, os comerciantes, através da CIP, que estava presente, os comerciantes maiores, os caminhoneiros da associação dos ambulantes, que estavam presentes. Foi tirada uma puta de uma proposta maravilhosa, aquela mas que entristece por não sair do papel, que era os ambulantes, sabe o que eles falaram? Ah, mas você não está cadastrado, você não contribui, você... Tá bom, então nos cadastra, nos torna legal. Você quer que a gente abra o MEI? Nós abrimos o MEI. Você quer que nós colaboremos com o poder público pagando taxa, né? Aumentando o rendimento financeiro da prefeitura? É só nos regularizar. Cadê, Paula? Então, o que a gente percebe é que parece que falta um pouco de respeito para com alguns setores de um agente público, uma relação tão tranquila, porque a única coisa que o povo quer saber, que o povo quer, é a explicação das coisas. Por que está acontecendo isso? Por que não acontece aquilo? E quando nós, pessoas que queremos ser pessoas públicas, gestores públicos, nos afastamos da comunidade, nos afastamos do povo, que foi esse povo que nos colocou lá, e aí perdeu a relação, Paula. Aí claro. Perdeu até o respeito. E aí a gente fica lutando sozinho, o prefeito tentando dar explicações, e cada um no seu canto. Verdade, Coquinho. Infelizmente isso. Eu tenho escutado, né, uma fala que me parece muito acertada, assim, que a gente não precisa agora, né, apenas de bons gestores, nós precisamos de líderes que sejam capazes de estabelecer o diálogo, porque as políticas que nós vamos ter que criar para enfrentar o pós-pandemia, nós não sabemos, ela é um tempo novo, né? Nós nunca enfrentamos uma crise desse nível, é uma crise sem precedentes. Então, precisa ter muito diálogo para encontrar soluções adequadas para os problemas de cada setor. Né? Eu acho que se não tem diálogo, é muito difícil mesmo você até encontrar essas soluções. O Lelo está tendo dificuldade, ele está caindo, voltando, mas a gente continua aí, ele vai voltar. Posso fazer um intervalo aqui para mostrar? Tem muita gente que entrou, comentou, enquanto a gente falava. A gente já teve 37 pessoas aqui na live. E aí faz parte da etiqueta da live a gente também interagir com os nossos ouvintes, né? Então, aqui, exatamente, está falando de diálogo, né? A gente tem que estabelecer um diálogo. Aqui, ó, o Lelo, vou pôr de volta. Ó, então, a Maria também, ó, o Eric, a Marisa, dando boa noite, o Antônio José, o Tonhão, lá da Ilhabela, que é nosso também pré-candidato a vereador da nossa cidade, pelo PT,
Ó, o querido Serafim, nosso colega, servidor público, jornalista. Meu líder. O Joel Protético, aqui, ó, cumprimentando a gente. Cardozão, nosso companheiro, cumprimentando vocês. Obrigada. O Vanderlei faz uma primeira observação aqui, ó. A composição do encontro é por Cubatão, é região. Hoje sabemos que devemos intensificar pelos povos. Isso é uma coisa que a gente tem falado muito aqui nas minhas lives, dessa necessidade de integração regional. Eu acredito que muitas das soluções para os nossos problemas são soluções comuns, portanto, que têm que ser executadas de forma regionalizada. Essa pandemia mesmo, ela devia estar sendo enfrentada de modo coordenado, né, pelo Condesb. Eu vi que os prefeitos até tentaram, né, principalmente o prefeito de Santos, logo no início, lembra, da quarentena, foi uma decisão conjunta, mas aí eu percebi que alguns prefeitos, talvez premidos pela disputa eleitoral, porque são candidatos à reeleição, começaram a tomar medidas independentes, né? Aqueles que são candidatos tentando flexibilizar antes da hora, né? São Vicente abriu a praia, Santos não, começou a ter esse tipo de conflito, o que gera muita desinformação, né? Porque é um momento que as administrações públicas, tanto no nível municipal quanto com o Estado e a União, deveriam estar unidas e dando uma só orientação para a população, né? E esse tipo de informação conflituosa acaba gerando problemas. Tanto é que essas cidades, justamente onde os prefeitos são candidatos à reeleição, acabaram tendo uma resposta pior, né, aos problemas enfrentados pela pandemia. Opa, eu não falei aqui o Osmar, desculpa, dando boa noite. Ó, diminuir os impostos, essa é uma das propostas. Agora, eu acho, aproveitando, nós comerciantes temos que nos unir. Eu sou da escola particular, vovó Zenaide, perfeito. A escola também tem um impacto muito grande. Os trabalhadores que transportam, né, os estudantes que estão sem poder trabalhar, porque não tem mais, né, o transporte escolar. O Eduardo Busch, também meu colega, advogado, também falando aqui, ó, nossa querida ex-prefeita Márcia Rosa também aqui nos prestigiando, muito bom, vamos dar as mãos, monta a comissão, chama a OAB, né? Ela tá falando, ele não é um presidente da entidade, é um lambibotas, ela tá falando do Geraldinho, né, da SIC, eu acho. Olha, Paulinha, só um comentário. O Geraldinho até é uma pessoa boa. Eu gosto do Geraldinho, mas precisa de ação, não basta ser bonzinho. Precisa de ação política, precisa de atitude, precisa de planejamento. Você tem razão, um pouquinho. Só falar que veio. Ó, o Aloísio aqui também, nosso pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, ele falando que concorda com você, porque os donos de imóveis alugados para o comércio tinham também... que também sofre com a perda de arrecadação dos inquilinos. Em alguns casos, até deixa de pagar porque o comerciante não tem renda. Sabe uma coisa que eu acho que a prefeitura poderia fazer para incentivar a redução dos aluguéis? Era oferecer uma isenção de IPTU, uma diminuição, né, do IPTU, proporcional à diminuição do aluguel. Então, o proprietário, né, demonstra, olha, eu baixei 30%, então você tem direito a 30% de redução no seu IPTU, né? Acho super justo, e era uma medida de incentivo, né, mais incentivo aos proprietários, né, além do próprio necessidade de manutenção dos aluguéis, né? E tem uma outra coisinha, junto com essa proposta também, que nós podemos encaminhar à prefeitura, Paulo, que é o seguinte: o ano passado, ou ano retrasado, foi aprovada uma lei na Câmara Municipal do Rafael Ducla. Ele propõe uma melhorada do que já era para os comerciantes que devem,
estão devendo impostos, etc., com a prefeitura. Mas, mesmo assim, tem muitos que não conseguem prova de como fazer a pessoa pagar. Põe lá embaixo a prestação e deixa o cara pagando o resto da vida. Porque se eu for pagar R$10 por mês, eu vou pagar 1 hora, sem eu ter que atrasar o imposto do mês que vem, sabe, Paula? Mas, então, e uma coisa assim que eu escutei muito os representantes, né, lá da prefeitura, do prefeito, dizer, não posso reduzir imposto, porque a lei não permite, né? Falando que não poderia dar isenção da taxa de iluminação, também porque não pode abrir mão de receita. Isso não é verdade, é isso que eu quero esclarecer. Eu, como procuradora, eu sou procuradora do município, sou de carreira, concursada, há mais de 20 anos, trabalho com administração pública. Nós temos mesmo, no Brasil, uma legislação que chama Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa legislação, ela não permite que você faça alguma proposta de redução, isenção de impostos, sem ter um estudo do impacto orçamentário, financeiro. Então, não é que não pode, é que você tem que mostrar como que você vai compensar essa isenção que você está fazendo, né? Além disso, então, normalmente pode, né? Desde que seja com critério, com responsabilidade fiscal, né? Agora, excepcionalmente, por conta da pandemia, foi editada uma medida provisória logo no início que permite a flexibilização das próprias regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque é um momento excepcional, é o que nós estamos vivendo, é um momento de guerra. Não é uma guerra contra uma nação, mas é a guerra contra um vírus. Então, ou seja, os prefeitos nunca tiveram tanto poder como agora. Exatamente. Né, a lei, as compras, né, permitem compras diretas, inexigibilidade de licitação, para agilizar a máquina administrativa. Né? Então, assim, os instrumentos jurídicos e administrativos existem e estão à disposição da administração pública. Então, só que eles não estão sendo bem utilizados, entendeu? Todo o seu potencial, né? Aqui na prefeitura. Eu acho que tem espaço, sim, né? Para você diminuir os impostos. Agora, tem que diminuir com responsabilidade e pedindo também uma contraprestação, por exemplo, né? Eu vou diminuir o imposto, mas então você tem que garantir o emprego. Né? Exatamente. Também não vai diminuir por diminuir, entendeu? Eu acho que tem que ter. Por isso que o diálogo, né, para construir essas propostas que são novas, né, para enfrentar um momento novo que nós estamos vivendo, é super importante. É tão importante isso que você está falando, uma coisa compensa a outra. Eu lembro que na gestão da Márcia, na passada, ela disse, olha, nós vamos mudar a empresa de transporte, só que nós queremos, essa cidade quer, que os empregos de cobradoras sejam para as mulheres. Foram centenas e centenas de pessoas. E falhou agora. Mas o Coquinho estava lembrando de uma medida, uma ação afirmativa tomada no governo da prefeita Márcia Rosa, né, de garantir os postos de trabalho das cobradoras e criar mercado de trabalho para as mulheres, né, preferencialmente. Exatamente. Foi sim. Então, você vê, é um exemplo, né, de uma medida que foi tomada naquele momento, que deu certo, atingiu o seu objetivo, e são medidas como essas que poderiam estar sendo tomadas agora. Deixa eu só aproveitar, o Lelo caiu de novo. Lelo, a gente está te esperando, você volta, por favor. Vem, Lelo, a Bruna aqui, ó, querendo cumprimentar o Lelo. Vamos lá, Lelo, volta que o povo te quer. A Mônica, falando também da dificuldade. Aqui, ó, o Eduardo falando dos 726 casos de Covid, realmente está um descaso, né? E o Carlos Caetano, obrigada pela presença, aqui falando também que a responsabilidade do prefeito é contratar carros de som por 16 mil, container frigorífico e carreta consultório. É mesmo, né, Carlos? Então, tem dinheiro para isso, mas não tem dinheiro para apoiar os comerciantes da cidade. Dá para ouvir legal? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Falou da carreta.
Eu não consigo, em sã consciência, entender com tanta gente que são dessa cidade, permitir que o prefeito cometa uma atrocidade dessa. Nós temos 4 avenidas principais nessa cidade. Ele fecha uma para colocar carreta. Gente, isso é... Eu estou vivendo em outro mundo, não é possível. Fechou uma avenida principal para poder colocar uma carreta. A faculdade de medicina, o espaço não está todo tomado, poderia ser ali do lado do hospital, lá na frente do hospital moderno. A internet está muito... Falhou um pouquinho agora. Você falou mas você estava falando da carreta, né? Do problema do local da carreta. Eu acho que ela tem um problema maior, viu, Coquinho? Que é a falta de estrutura, de isolamento das pessoas doentes, né? Que procuram aquela carreta. O que acontece? Ela está num lugar com um alto fluxo de pessoas, tem um ponto de ônibus ali do lado, né? Como você falou, é uma das avenidas mais importantes da nossa cidade, com grande trânsito de pessoas, de carros, né? Então, além de atrapalhar o trânsito, você expõe todas as pessoas que transitam por ali à contaminação, porque ela é um ambiente aberto, as pessoas que estão doentes, elas aguardam na rua, né? Numa barraca aberta. Então, isso está errado, entendeu? Tinha que ter procurado um local em que as pessoas ficassem mais isoladas, que não permitisse essa contaminação. Eu estou dizendo, aquilo ali não é carreta de atendimento, é carreta de contaminação do Covid. E lá onde era o municipal, agora pertence à saúde. Eu queria entender por que não utilizar lá também. Está no mesmo complexo da saúde. E tem coisas que eu não consigo entender. E aí você fala alguma coisa, me deixa de colaborar, sabe, Paula? Você quer colaborar, você quer ajudar. Eu falei para o Ademário, falei na praça aqui, quando ele veio fazer a ciclovia. Ele falou, você não me entende, né, Coquinho? Eu falei, não é que eu não te entendo. Um monte de gente não te entende, Ademário. Um monte de gente não te entende. Agora, se você ouvisse a gente, Ademário, eu quero te ajudar. E o pior, não vou cobrar nada por isso. Falei isso para ele, não quero nada, só quero te ajudar. O Lelo voltou, você consegue me ouvir, a gente? Não consegue falar? Ih, meu Deus. Não está saindo a voz do Lelo. Não está saindo, Lelo? Não, a gente não escuta, Lelo, sim, infelizmente. Mas vamos lá. A Marlene, boa noite. Também, a Mônica, já tinha mencionado. Uma coisa que o Lelo falou, vou até resgatar. Vou até resgatar, Lelo, uma coisa que você falou no início, que eu achei bem importante, eu até anotei aqui, que uma das demandas que você sente mais importantes é a própria zeladoria da cidade. A limpeza, né? A iluminação da cidade, tudo isso influencia no comércio local, principalmente uma atividade como a do Lelo, que é o restaurante à noite. Imagina, se a cidade está escura, as pessoas não ficam motivadas a sair à noite, né? Tem medo, então evitam. Então, a boa iluminação da cidade, a limpeza da cidade, tudo isso estimula, né, as pessoas a participarem da vida social da cidade. Exatamente. Então, eu acho que você vê como tudo está interligado, né? Então, infelizmente, o que a gente tem visto é que o nosso prefeito ele não está fazendo nem o básico, né? Eu disse isso logo numa das primeiras entrevistas que eu dei como pré-candidata, porque o que você espera de um prefeito é que ele cuide, pelo menos, das ruas, que ele ilumine, cuide das praças, né? Isso está tudo abandonado. Fora que não tem nenhum tipo de planejamento de desenvolvimento urbano. Né? Eu vou reiterar aqui, eu já disse não sei quantas mil vezes, mas é que eu acho um absurdo. A nossa cidade não tem um plano diretor há mais de 20 anos. Como é que você pensa um desenvolvimento da cidade sem um plano? Novamente aquela falta de diálogo. Por que não tem plano?
Porque a lei, que é o Estatuto das Cidades, ela exige, obriga que para fazer um plano tem que ter audiência pública, tem que ouvir a participação. É um dos princípios, né, da elaboração do plano diretor, a gestão participativa. Então, como o prefeito não quer dialogar, não quer fazer o debate, então ele então não faz o plano, né? Mas então nós fica temos aí. um outro documento. Ô, Paula, mas nós temos, só lembrando, né, Lelo, ouvintes e quem está participando conosco, nós temos um outro documento importantíssimo nas mãos que os administradores, na Agenda 21, nós fizemos todo o planejamento de funcionamento e crescimento dessa cidade. E aí eu pergunto, quais são os pontos da Agenda 21 que estão sendo seguidos? E não vai me dizer que é por culpa das empresas, porque o mercado financeiro elas saíram daqui. Não. Isso porque é a agenda da administração pública, é a agenda de quem comanda o timão. Então, a Agenda 21, que foi feita também durante os governos do Partido dos Trabalhadores, né? Eu acho a Agenda 21 é uma proposta maravilhosa mesmo, que tem que ser resgatada por qualquer prefeito que venha governar essa cidade. Tem que resgatar, porque foi um processo participativo, muito rico, né? E que alcançou os seus objetivos, né? Envolveu todos os setores da cidade, Paula e Lelo. Todo mundo discutiu a Agenda 21 por N reuniões que foram feitas em todos os setores. Lá tem um raio-x da necessidade básica do nosso município. Né? A gente... Aí lembrando, né, Coquinho, que ano passado, lembra que a gente sentou para conversar e a gente pensou em criar um movimento Zanzalá? Que eu acho, no fundo, né, isso pode ter vários nomes, mas eu acho que o que nós vamos precisar é isso, a gente vai precisar de uma liderança política na cidade disposta a reunir as pessoas, a fazer um diálogo e construir um movimento, um pacto com vários segmentos para um novo plano para a cidade. A gente tem que sonhar mais, sabe, Paula? A gente tem que sonhar mais e tentar nos unirmos mais, porque juntos a gente consegue realizar não todos, mas alguns sonhos. Porque é só sonhando grande que você realiza as coisas. Não dá para a gente... Pois não. Não, pode falar. E no momento de maior necessidade que nós vamos enfrentar, vai ser os próximos 2 anos, né? A gente tem que começar a pensar em, acho que propostas alternativas, sabe? Pensar no turismo, pensar em eventos, né? Para atrair investimentos, porque a crise econômica que a gente já consegue enxergar no horizonte vai ser gravíssima, não só na nossa cidade, mas no nosso país, né, no mundo todo, por conta das atividades. Você falou uma coisa interessante, Paulinha, que é assim, o turismo. Eu e mais 3 profissionais, né, o Cabaleiro, o Robson Gonzalez, né, e o Alan Nóbrega, nós somos precursores onde a gente resolve falar da cidade por outro prisma. Enquanto as pessoas querem judiar da cidade, falar mal da cidade, nós queremos mostrar as belezas e a parte cultural e histórica da cidade. E a gente lançou esse projeto. É só procurar na internet. Vou olhar, sim. Eu não conheço ainda, mas vou olhar. Tenho certeza que é coisa boa. Cubatão hoje é MIT, Município de Interesse Turístico. Já está recebendo verba. Nós fomos na abertura, no lançamento do MIT no Anilinas. Nós estivemos expondo na Câmara. Nós estivemos, não foi a Prefeitura. A Prefeitura nos chamou para expor no Anilinas umas 3, 4 vezes. Paula, nós nunca cobramos nada. Para você ver a nossa intenção de colaborar, de ajudar. Nós esperávamos que, no mínimo, eles falassem, olha, tinha um plano para que nós fôssemos representantes do município, já que somos os únicos que temos um projeto nessa área, falando das belezas históricas e ambientais do município através de cartão postal e camiseta e exposição.
mais nada. A gente foi lá, a gente foi mostrar o projeto. Então, não adianta dizer que nós não temos projeto, não temos proposta. A sociedade tem, não somos só nós, não. A sociedade tem, todo segmento tem. Precisa ouvir. Então, até aproveito, o João está resgatando a ideia da frente de trabalho. Nós apresentamos, também um conjunto de propostas para o prefeito, né? 5 medidas urgentes para serem tomadas, que era, uma delas você já falou, a isenção de tributos, né? Impostos, a contribuição da iluminação pública, é o momento de isentar, né? A distribuição da merenda, né, escolar para as crianças, que não foi feita até agora, gente. O prefeito, depois de 60 dias, né, resolveu mandar um projeto de lei, e até agora esse projeto de lei não foi aprovado. Né, uma loucura. O aumento dos leitos e a criação de frente de trabalho. Qual que era a minha ideia para frente de trabalho? Frente de trabalho, porque assim, a gente tem que entender, nós vamos sofrer uma crise econômica muito grande, a retomada dos investimentos vai depender dos investimentos públicos. Só o poder público vai ter condição, né, de alavancar a economia local. Então, tem que criar postos de trabalho. Frente de trabalho pode ser fazer máscara, pode fazer limpeza, né? Não é que muita gente me questionou na internet, mas como? Né? No meio da pandemia, a pessoa tem que ficar em casa, como é que você vai criar frente de trabalho? Ora, tem frentes de trabalho que são compatíveis com o momento que a gente está vivendo. Fabricação de máscara não é compatível? Higienização das ruas, reforma dos próprios, tudo isso é compatível, né? Usando, é claro, os equipamentos de proteção individual para esses agentes, né? Porque não vão ser nem servidores, vai ser força de trabalho, postos de trabalho. Mas a prefeitura tem que tomar essas medidas, porque o mercado não vai ser suficiente para gerar, né, esse número de empregos. Nós já estamos com 1.000 empregos a menos, como eu falei, só no setor, né, da construção civil e da indústria. Isso porque o comércio não está sendo contabilizado. Eu tenho certeza que é muito mais gente que está desempregada na cidade. Só queria acrescentar aí nessa tua fala, Paula, que é oportunizar aos comerciantes que têm produtos que a gente tem a possibilidade de vender para a prefeitura, de vender para a Câmara, entendeu? De vender, isso. Inclusive... Perfeito! A prefeitura poderia fazer uma lei, né, e garantir que um percentual das compras seja da economia local, né, que nem fez, lembra o PA, o Programa de Alimentação, que obrigava que 30% da merenda escolar fosse comprada da agricultura familiar. A gente pode trabalhar assim também, tem que valorizar a economia local, investir em projetos de economia solidária. Exato, né? exato. Rede de economia solidária na cidade. Né? Eu acredito muito na ideia da moeda social. Se eu tivesse a chance, eu implementaria um banco de microcrédito com moeda social, tanto para oferecer financiamento, quanto para criar programas de transferência de renda. Aquilo que foi que a Márcia Rosa fez com o cartão do cidadão, eu faria através de moeda social, porque aí se fica o recurso só pode ser gasto no comércio local, né? A moeda social só funciona na cidade. E então cria programas de transferência de renda para quem precisa, né? As famílias carentes, cadastradas, e também porque uma coisa que eu falo é uma burrice achar que é desperdício de dinheiro dá para os pobres, entendeu? Porque pobre não guarda dinheiro. O que ele faz com o dinheiro? Ele gasta. Então, você não está dando para aquela família que está precisando. No fundo, você está dando para um monte de gente que vive de vender produtos e serviços para aquela família que está sendo beneficiada. E olha, é tão interessante que você está falando, Paula, que o governo municipal ele tem uma pessoa ou mais pessoas para criar uma moeda social em determinado bairro aqui em Cubatão, que inclusive... Sim. O Mangue. Foi referência em outros estados. A pessoa está no governo agora, eu não vou falar, muito amigo meu, eu gosto muito dele. Não, eu falo, é o secretário Zumbi,
O projeto é bacana, entendeu? Eu acho que porque não implementa nos outros bairros, porque não traz, porque não acende esse projeto. Isso é ação social. Ele tá eu falo aqui em público porque já falei para ele que eu sou fã do projeto de moeda social. Eu conheci o projeto lá de Maricá, da Prefeitura de Maricá, que é governada pelo PT. E assim, esse projeto fez uma revolução na cidade. Então, eu acho que se deu certo em outros locais, a gente não tem que inventar a roda, a gente tem que trazer boas práticas de Exatamente. Sucesso e tentar implementar aqui. E surgiu no seio da comunidade pelos próprios líderes, que o Zumbi é um deles, etc. E tal. Mas aí eu vou para o poder, ele está no poder e não consegue ampliar um programa desse, então Lelinho tá nota aí. O Lelo entra e sai, ele entra e cai, coitado. Mas não é culpa dele, a culpa é da qualidade da internet. E aí, por exemplo, vamos pensar, deixa eu só tirar aqui, o Danilo também está falando que em vez da gente ficar falando mal do prefeito, a gente tem que apresentar nossas propostas. Danilo, tá certo, eu tenho procurado fazer isso, é que a gente também tem que mostrar. A gente mostra a proposta e mostra que não está sendo feito, mostra que é possível fazer, né? Então também não dá para ficar passando a mão no prefeito. Posso responder? Você me permite responder ao Danilo? Danilo, pode. Eu apresentei aqui, a maior quantidade de falas minha foi apresentando proposta. Eu falei do CKR Postal, eu falei da CPFL, eu falei da Sabesp, eu falei dos proprietários de aluguéis e das ações que o poder público não tomou, a Câmara não tomou e a SIC não tomou. Então, nós estamos falando e apresentando proposta, entendeu? Mas obrigado por participando e dando sugestão. Isso mesmo. Aqui é um ambiente democrático e a gente também recebe, eu, pelo menos, assim, vocês são meus convidados, mas eu recebo com humildade todas as críticas, eu acho que tudo é importante, porque ele está fazendo uma crítica construtiva, né? Sugerindo o que a gente deve fazer, isso é muito, muito bacana. O Adriano aqui falando que temos que saber o que a população de melhor da cidade aplica os projetos com a população, implantação de projetos que a população não pode desfrutar. Eu acho que eu entendi. Está falando que a população é o que tem de melhor na cidade, né? Então, que a gente tem que desenvolver os projetos com a população. Não adianta fazer um projeto que a população não pode desfrutar. Tá perfeito, claro. Aí aqui o Meet, a Mônica mandou um link, mas não dá para a gente acessar o link, Mônica. Não dá. Ela falou que é Meet, o Batão já e tem direito, inclusive, à verba, né, Mônica? Isso. Aqui, a Mônica, que é nossa pré-candidata vereadora também, de fazer propaganda para a Mônica, nossa professora, diretora de escola. A Thaís, nossa assistente social aqui da prefeitura, minha colega também. Grande beijo, Thaís, minha amiga. Parabenizando a gente. Aqui virou um mero senhor, não senhor, é uma pena. Aí agora aqui eu não entendi, não. Alguém quis escrever alguma coisa, mas não consegui entender. É que na pressa, né, com o celular, às vezes a gente não... Mas... Bem, a gente são 58 minutos de live, então a gente tem 2 minutinhos, eu sempre mantenho 1 hora no máximo, para não cansar o pessoal. O João aqui falando que a gente é humilde, ele só não concorda com o gabinete do ódio, né? Igual o Ademário concorda, é verdade. Aqui o Cláudio, querido, falando que eu tenho um histórico de gestora desde os tempos da faculdade, como presidente do 11 de agosto. Obrigada. É verdade. Hoje eu fiz uma live mais cedo e... Não foi uma live, desculpa, eu falei errado. Uma reunião, né, pelo Zoom da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje é o meu último dia como presidente da Comissão da Mulher Advogada. Me despeço hoje, porque eu tenho que me desincompatibilizar dessa função a partir de amanhã, né? Porque a OAB é uma entidade de classe, né? Assim como os sindicatos, então todas
os dirigentes, né, de sindicatos e de entidades de classe têm que se desincompatibilizar para poder disputar as eleições em outubro, 4 meses antes. Ainda que a gente imagine que as eleições devam ser adiadas, mas mesmo assim temos que cumprir o calendário eleitoral que está em vigor, né? Então hoje foi meu último dia e nessa reunião eu lembrei, né? Eu falei sobre a participação das mulheres na política e eu lembrei assim que a minha militância junto ao Partido dos Trabalhadores teve início no movimento estudantil. Desde lá mesmo, eu me filiei em 88 e tive essa trajetória sempre na administração pública, porque, né, logo saí da faculdade, já passei, fui trabalhar nas prefeituras. Primeiro em São José dos Campos, Caçapava, e aí vim aqui para Cubatão, através do concurso público, né. Olha aqui, ó, só para terminar, a Thaís propõe a gente fazer um movimento, um manifesto dos comerciantes, né, para trazer os anseios, né, da classe da sociedade. Fica aí a proposta, Coquinho, talvez a gente possa, né, organizar, na verdade, dar mais amplitude ao movimento que você já está fazendo, né, com vários comerciantes. Ela está corretíssima. E eu acho que não só agora, mas como em outras, né? E juntamente com aquela galerinha que são o pessoal que trabalha no camelô. Perfeito. Bom, gente, Coquinho, tá falhando muito, agora deu uma travada, então eu vou aproveitar para me despedir, agradecer a participação de todos, Thaís, Mônica, agradecer muito ao Lelo, pedir, né, que não está conseguindo mais voltar, mas isso é o problema da internet, não é falha dele, e isso é uma coisa que a gente tem que resolver, porque o básico da nossa cidade é ter, né, no mínimo, uma boa conexão de internet, porque senão a gente nunca vai conseguir atrair investimentos, empresas da área de tecnologia. Então, isso é uma infraestrutura que a prefeitura tem que cuidar e tem que garantir uma qualidade melhor mesmo de internet na nossa cidade. Então, agradecer ao Lelo, agradecer você, Coquinho, foi ótimo o papo, eu anotei aqui, tá? No meu caderno aqui as suas propostas e vou ver como é que a gente incorpora também as suas sugestões ao nosso programa de governo. Obrigada e vamos lutar aí, né, para que Cubatão seja a Zanzalá que Afonso Schmidt imaginou. Ainda dá tempo. Um grande abraço. Obrigado, Paula, por esse espaço democrático, permitir que a gente esteja discutindo. Muito obrigado, boa noite a todos. Tchau.